Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Olha, hoje eu vou fazer uma aula diferente, tá? Tem a ver com direito penal, tá bom? Mas hoje iremos abordar uma análise do caso de canibalismo que ocorreu na cidade de Peruíbe, São Paulo, no litoral de São Paulo. Então hoje não estarei trazendo o artigo 3º do Código Penal, que seria a nossa próxima aula, mas como eu também quero comentar alguns casos aqui, então esse daqui vai ser o primeiro caso comentado. Até quero fazer como se fosse uma série para isso daqui, para casos comentados, né, que envolvam o direito penal. Eu vou irei chamar essa série, digamos assim, né, como pecados penais, tá bom? Então vai ficar dessa forma o nome. E sempre que envolver esses casos que tenham mais... que envolva homicídio, algumas coisas assim, eu irei comentar aqui, tá bom? E, consequentemente, também outros casos. Mas vamos iniciar. Então, a nossa análise vai ser sobre isso, tá? Já vou deixar avisado que essa aula vai ficar bem grande, tá? Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu gosto de escrever, gosto de ler, pesquisar, então eu, assim, escrevi muita coisa sobre isso, tá? Eu sei que em algum momento eu vou até ser repetitivo, mas isso eu faço para fixar o que eu estou passando a vocês, tá bom? Então vamos começar aqui. Este caso ocorreu já tem um tempo. Não muito tempo. Hoje é dia 19. Vai fazer acho que uns 3, 4 dias que ocorreu. E é de uma senhora é uma senhora de rua, tá? Moradora de rua que matou a vítima, um senhor que também é de rua. E essa senhora tem 65 anos e ele 60. E ela matou ele e acabou que ela comeu o coração dele e o pênis dele, né? Comeu esses órgãos dele. E segundo ela, né? Ela diz que ele era pedófilo. Tá bom? Eu aqui pedofilia como crime, tá? Mas por conta dela, porque é claro que ela vai dizer que a pedofilia é crime, né? Como todo mundo entende dessa forma. Mas só para deixar claro que no Brasil a pedofilia em si não é um crime, tá bom? Mas sim é considerado uma parafilia, ou seja, é uma condição psiquiátrica caracterizada por fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais envolvendo crianças. No entanto, os atos cometidos por pedofilias podem ser crimes, dependendo da conduta, tá bom? Então, no caso, a pedofilia aí seria, no Brasil, é tratado como uma doença mental. E os atos criminosos relacionados à pedofilia, vamos dizer assim, os atos criminosos que seria, no caso, estupro de vulnerável, que é o artigo, ali no artigo 217A do Código Penal. Também tem o crime de armazenamento ou divulgação de pornografia infantil, que seria o artigo 241 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também o assédio ou aliciamento de crianças para fins sexuais, que é o artigo 241D também do ECA. Mas eu estou falando isso apenas para explicar, tá? Mas isso não vai estar aqui no texto, tá bom? Então vamos começar. Lembrando que eu já escrevi toda a aula, tá bom? Eu já estudei, já escrevi algumas coisas e espero que seja tudo certo, correto e que vocês entendam a aula de uma forma fácil e prática. E caso esteja escrito alguma coisa errada ou algum assunto errado, eu peço desculpas desde já e vocês podem me corrigir no comentário, tá bom? Que eu sou o eterno aprendiz e quero aprender com vocês, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Que eu já deixei tudo escrito a nossa aula, tá? Então vamos começar aqui a aula de direito penal. Hoje é uma aula de análise envolvendo o direito penal.
Então, análise do caso de canibalismo em Peruíbe, São Paulo, litoral de São Paulo. Aqui eu já coloquei a introdução ao caso. Então, o que ocorreu? Vamos para a introdução. O que diz na matéria que eu li de forma resumida também. Tá? Eu não me aprofundei muito nisso daqui. Foi mais o que eu li na internet. No caso, em sites, tá? De site de jornal que posta a matéria. Então aqui, ó, no município de Peruíbe, São Paulo, uma mulher de 65 anos confessou ter assassinado um homem de 60 anos, alegando que a vítima era um pedófilo. Então, no caso, né, ela alegou aí que esse senhor que ela matou seria o pedófilo. Salvo melhor juízo, ela não tem prova disso, tá? Pelo menos, ainda não tem prova. Além do homicídio, ela teria consumido partes do corpo da vítima, incluindo o coração e o pênis. O caso levantou discussões sobre crimes contra a vida, canibalismo e imputabilidade penal. Tudo isso daqui nós iremos conversar em breve aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, lembrando que a nossa aula aqui ficou um pouco grande, tá? Eu resumi bastante coisa, mas tem bastante coisa para falar. Então, vamos encarar essa aula aqui, juntos. Então, aqui, ó, enquadramento jurídico, crimes tipificados. Então, aqui eu quis colocar, eu vou falar um pouco do enquadramento jurídico e dos crimes que podem ter ocorrido, tá? Que essa senhora possa ter, supostamente, ela possa ter cometido, tá? Eu vou dizer de supostamente porque eu não sei. E também existe o princípio da presunção de inocência, tá bom? Então, com base no Código Penal brasileiro, analisamos os possíveis crimes cometidos. Aqui eu escrevi o que eu entendo conforme o meu humilde estudo. Tá bom, pessoal? Meu humilde estudo e conhecimento no direito penal. É claro que críticas são sempre bem-vindas, tá? E vocês podem escrever tudo nos comentários que eu irei ler e respondê-los. Então vamos aqui, ó. Homicídio qualificado que supostamente ela teria cometido. Homicídio qualificado, que é o artigo 221, parágrafo 2º do Código Penal. Eu coloquei aqui, ó, o crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal pode ser qualificado por diversas razões, sendo que, no caso em análise, podem ser aplicáveis as seguintes qualificadoras. Aí eu coloquei aqui. Há várias qualificadoras no Código Penal, tá? No artigo 121, mas, como estamos analisando esse caso aqui, tá? Esse caso específico que aconteceu aqui em Peruíbe, eu coloquei só as qualificadoras que eu entendo cabíveis para o caso, tá bom? Então aqui, ó, motivo torpe é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Caso se entenda que a motivação do crime não possuía justificativa plausível ou era baseada em vingança pessoal, que isso aqui aí seria o caso do motivo torpe, tá bom? E agora o que seria o meio cruel? O meio cruel está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. A mutilação do corpo da vítima pode ser considerada uma forma de execução extremamente cruel. Isso é verdade, tá? E aqui também é preciso saber, ao menos eu não lembro de ter visto na matéria que eu li, tá? Mas se a autora do crime, né, a autora dos fatos, se ela mutilou ali, que ela arrancou os órgãos dele, o coração e o pênis, se ela fez isso com a vítima, com ele ainda vivo, ou se ele já estava morto, né? Então, se ele já estava morto, aí esse meio cruel, eu entendo que não seria cabível, tá? Que seria cabível, no caso, o vilipêndio a cadáver, que é o artigo 212 do Código Penal, que eu também vou falar um pouco abaixo. E aí, no caso, então, teria essas duas qualificadoras aqui, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Eu gosto de colocar, sempre coloco aqui a segunda qualificadora. E a terceira. A terceira qualificadora seria, no caso,
seria o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que é o artigo 221, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Então, nesse caso, caso fique provado que o ataque foi súbito e não permitiu a reação por parte da vítima. Então, se for um ataque ali súbito, um ataque repentino, um ataque surpresa, aí eu entendo que o Ministério Público iria usar essa tese aqui para qualificar o crime, que é o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eu não sei se vai ficar muito longe da câmera para vocês, tá? Eu vou sempre ficar dando zoom aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar explicações detalhadas sobre os conceitos jurídicos. Então, no caso, eu vou começar aqui pelo motivo torpe, tá? Acho que assim vai ficar bom. Motivo torpe, que é o artigo 221, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. O motivo torpe refere-se a uma razão moralmente repugnante, vil ou abjeta, que leva o agente a cometer homicídio. É um motivo que choca a sociedade e demonstra uma perversidade do autor do crime. Então eu estou colocando aqui as explicações detalhadas dos casos, tá? Quer dizer, sobre os conceitos jurídicos que eu estou escrevendo, que eu coloquei acima, para que vocês possam entender um pouco. Aí eu coloquei aqui exemplos de motivo torpe. 1. Crime por vingança mesquinha. Alguém mata outra pessoa porque perdeu uma discussão banal ou por ciúmes excessivo. 2. Homicídio por promessa de pagamento. Um assassino de aluguel que comete o crime em troca de dinheiro. 3. Matar para receber herança. O herdeiro mata um parente para antecipar um benefício financeiro. Então, esses 3 exemplos que eu dei aqui se encaixariam aqui no motivo torpe, tá bom? Que é o que seria o motivo torpe. Aqui no caso do crime de Peruíbe, que é o que nós estamos estudando, se a acusada matou a vítima alegando que ele era pedófilo, mas sem provas concretas ou sem que houvesse uma ameaça iminente, o Ministério Público pode argumentar que o crime foi cometido por motivo torpe, baseado em uma vingança pessoal e não em uma legítima defesa. Tá, agora que eu li aqui, só para explicar, essa legítima defesa, pelo menos faz sentido para mim, tá, pessoal? Para mim que quando eu estava aqui estudando o caso, escrevendo. Essa legítima defesa é o seguinte, seria a legítima defesa dela mesma, tá? Eu não sei, porque processo geralmente a gente um fala uma coisa, um fala outro, é sempre assim. Então pode haver várias defesas no processo, tese de defesa. Então assim, no caso, eu estou dizendo aqui que o Ministério Público ele já iria afastar a legítima defesa, tá bom? Então pode ser uma legítima defesa que ela mesma se defendeu, ou uma legítima defesa de terceiro, se ela alegar que por ele ser pedófilo estaria salvando crianças dele, entendeu? É isso que eu quis dizer aqui, tá bom? Agora vamos aqui, ó. Agora vamos para o meio cruel, que são as qualificadoras que eu coloquei. Meio cruel, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. O meio cruel se caracteriza pelo sofrimento intenso e desnecessário da vítima durante a execução do crime. Isso ocorre no momento em que o homicídio é cometido de forma a causar dor, angústia ou prolongamento do sofrimento antes da morte. Aqui, resumindo mais que eu resumi já, pessoal, é dizendo que o autor, né, do fato, aquele que mata alguém, ele é uma pessoa, de certa forma, cruel, né? Que faz a vítima sofrer, tá bom? Sofrer de uma maneira desnecessária, sabe? Então, bem resumindo, mais que resumir é isso. Aí eu coloquei aqui, ó, exemplos de meio cruel. Tortura antes da morte. Espancar a vítima repetidamente antes de matá-la. Queimar a vítima viva.
provocar dor extrema antes do óbito, evisceração ou mutilação antes da morte, como retirar órgãos ou cortar partes do corpo antes de matar a vítima, que no caso isso daqui supostamente teria acontecido, tá bom? Aí aqui ó, no caso em tela, se ficar comprovado que a vítima sofreu múltiplas agressões antes de morrer, ou que a ré prolongou o sofrimento da vítima intencionalmente, o crime pode ser qualificado por meio cruel, tá? Pessoal, eu sei que aqui tem muita coisa que eu estou falando, mas como eu estou arguindo também outras coisas aqui, eu quero explicar tudo aquilo que eu escrevo, tá bom? Para ficar uma aula bem completa, beleza? Agora vamos aqui para o terceiro. Agora vamos para falar do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Essa qualificadora ocorre no momento em que o criminoso age de modo a impedir que a vítima tenha qualquer chance de se defender, ou seja, o ataque é feito de forma inesperada, sorrateira ou quando a vítima está indefesa, que foi o que eu comentei logo acima, né? Exemplos de recurso que impossibilita a defesa da vítima: ataque surpresa. O agressor se aproxima silenciosamente e atira sem dar chance de reação. Lembrando que isso daqui, esse daqui não é no caso dela que ela tenha atirado na vítima, tá? É só um exemplo do que é o que seria um recurso que impossibilita a defesa da vítima, tudo bem? Então, o segundo aqui, vítima dormindo. Alguém é morto enquanto dorme e, portanto, não tem como se proteger. Então, a vítima, né, o autor do fato, impossibilitou a defesa da vítima. Uso de veneno. A vítima consome uma substância tóxica sem saber e morre sem reação. No caso em análise, se a vítima foi atacada sem qualquer chance de reação, por estar dormindo, distraída ou sob efeito de alguma substância, essa qualificadora pode ser aplicada. Então aqui no caso, esse caso aconteceu em Peruíbe. Se a vítima, vamos supor, esse senhor de 60 anos, e tivesse de alguma forma aqui, se ele estava dormindo na hora que essa senhora atacou ele, foi um ataque surpresa, alguma coisa dessa, o Ministério Público ele pode, com certeza, né, ele vai usar esse recurso, essa qualificadora aqui, tá bom? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Agora, continuando aqui, ó, esse aqui é o espaço que eu dei porque não tá mais nesse... nós vamos continuar aqui, ó, explicações detalhadas sobre conceitos jurídicos, tá? Mas é que eu terminei do artigo 121, tá bom? Por isso que eu dei espaço aqui, ó, vou continuar. Então, esse aqui, ó, 2.1, que é do homicídio qualificado. E vamos continuar aqui, ó, 2.2, tá bom? Que aqui eu tô falando os possíveis crimes cometidos pela senhora. Pela essa senhora que fez isso. Então, os possíveis crimes cometidos. Homicídio qualificado, tá? Eu já terminei aqui o homicídio qualificado. E esse espaço que eu dei aqui é só para pular, porque agora eu tô indo para outro artigo que pode ser, né? Supostamente ela poderia ter cometido. Que é o crime de vilipêndio a cadáver, que é o artigo 212. Então, vamos falar sobre esse crime agora. O vilipêndio a cadáver ocorre no momento em que alguém desrespeita, ultraja ou trata um corpo humano com desprezo, humilhação ou degradação. O verbo vilipendiar significa menosprezar, ofender ou agir com escárnio ou desdém. Aqui está a redação do artigo, tá? Como está escrito, que eu copiei e colei, artigo 212 do Código Penal. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Esse crime protege o respeito à dignidade humana mesmo após a morte, garantindo que os restos mortais não sejam objeto de degradação ou insulto. Então, por isso que esse crime
existe, tá bom, pessoal? Para proteger a memória aí do cadáver, também do falecido. E também respeitar a dignidade humana daquele que se foi. Exemplos de vilipêndio a cadáver. Ó, 1. Mutilação intencional do corpo. Alguém desfigura um cadáver de forma desnecessária, sem justificativa legal, como em autópsias autorizadas. Ah, aqui foi o exemplo da justificativa legal, tá? Que são autópsias autorizadas. 2. Práticas de necrofilia. Ato sexual com cadáver. 3. Pichar, queimar ou profanar túmulos e urnas funerárias. Danificar covas e cinza de mortos. 4. Canibalismo ou consumo de partes do corpo. Comer órgãos ou partes do corpo humano. 5. Exibição pública desrespeitosa do corpo. Expor um cadáver de forma vexatória ou zombeteira. 6. Roubo de partes do cadáver para rituais ou outros fins. Retirar órgãos ou membros do corpo sem autorização legal. Esses exemplos que aqui que eu escrevi são exemplos que podem ser configurados como o crime aí do artigo 212, tá? Que é vilipêndio a cadáver. Vamos continuar. Aqui, ó, nesse caso específico que estamos estudando, a ré mutilou o corpo da vítima e consumiu partes dele, coração e pênis. Isso configura claramente o crime de vilipêndio a cadáver, pois houve desrespeito e ultraje ao corpo da vítima. Lembrando, pessoal, que eu estou escrevendo aqui tudo com base no que eu li nos portais de notícia, tudo bom? Além disso, o crime de vilipêndio pode ser julgado de forma independentemente do homicídio, ou seja, mesmo que a ré fosse absolvida do homicídio por insanidade, ela ainda poderia ser condenada por vilipêndio a cadáver. Aqui, ó, eu escrevi insanidade, eu acabei misturando as coisas porque eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas só para vocês entenderem porque está aqui, tá? É para ter escrito outra coisa, eu não lembro o que é, mas eu coloquei insanidade, mas tudo bem. Então, pessoal, aqui se caso ela fosse absolvida por algum motivo, seja ele por insanidade ou por outro motivo, ela ainda poderia responder sim pelo crime de vilipêndio a cadáver, tá? O fato de a autora do crime ter mutilado e consumido partes do corpo da vítima pode configurar o crime de vilipêndio a cadáver previsto no artigo 212 do Código Penal. Atenção! O crime de vilipêndio a cadáver do artigo 212 ocorre no momento em que alguém desrespeita, mutila ou profana um cadáver, tá? Cadáver. Para que esse crime seja configurado, é necessário que a vítima já esteja morta no momento do ato. Beleza? Eu sei que é óbvio, mas acho que o óbvio tem que ser dito. E também para fixar o assunto, a matéria, para quem esteja, de certa forma, estudando quando visualizar esta aula, tá bom? No caso, eu coloquei aqui no caso de em estudo. Aqui, no caso, em estudo. Em comento, né? No caso em estudo, se a acusada cometeu atos de canibalismo após a morte da vítima, então poderia ser enquadrado no crime de vilipêndio a cadáver. No entanto, se ela mutilou e consumiu partes do corpo da vítima enquanto esta ainda estava viva, o crime de vilipêndio não se configuraria. Tá bom? Foi o que eu falei ali, né? Acabei de falar. Agora, o que coloquei aqui? Consequências jurídicas para cada situação. Aqui eu só coloquei mais um resumo, tá? Só para fixarmos a matéria. Então, ó, consequências jurídicas para cada situação. 1. Se a acusada mutilou e comeu partes do corpo da vítima após a morte, poderia responder pelo crime de vilipêndio a cadáver, conforme o artigo 212. Ela responderia, tá? Além do homicídio. Aqui, 2.
Se a acusada retirou e consumiu órgãos da vítima enquanto a vítima ainda estava viva, não haveria vilipêndio a cadáver, pois o crime exige que a vítima já esteja morta. Agora aqui. No entanto, isso poderia agravar o homicídio, sendo um forte indício de que o crime foi cometido com meio cruel, pois a mutilação causaria intenso sofrimento à vítima antes da morte. Então é isso, é um problema ali e outro aqui, tá? Então seria um problema resolvido ali, mas outro problema aqui, porque se ela não respondesse pelo vilipêndio a cadáver, então isso poderia ser enquadrado como um agravante, que é o meio cruel, que seria o sofrimento desnecessário à vítima. Aqui eu coloquei a conclusão, não é a conclusão da aula, tá? Tem mais coisa ainda. Conclusão. O crime de vilipêndio a cadáver só se configura se a vítima já estiver morta no momento da mutilação e do consumo dos órgãos. Caso a vítima ainda estivesse viva, o ato se tornaria uma agravante do homicídio, qualificado por meio cruel, mas não caracterizaria vilipêndio a cadáver, tá bom? Então não responderia pelo 212. Aí ia ter que responder na qualificadora do homicídio. Ó, pessoal, agora eu só estou mudando aqui porque vamos agora para outra que eu coloquei aqui, ó. Outras explicações detalhadas sobre conceitos jurídicos, tá? Tudo em relação a esse caso. Nossa, tem muita coisa aqui ainda. Vilipêndio aqui. Agora nós vamos falar sobre inimputabilidade penal, que é o artigo 26. Eu poderia ter colocado aqui uma provável inimputabilidade, né? Mas é melhor não, porque eu quero falar sobre o artigo mesmo, tá? Então o artigo não tem provável, tá falando sobre inimputabilidade. Agora vamos continuar. Redação do artigo 26 do Código Penal, como está escrito. Está assim. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse daqui, pessoal, o artigo 26, esta redação, o caput, ele diz de forma pura, tá, a inimputabilidade penal. O parágrafo único, ele está falando sobre a semi-imputabilidade, que eu também coloquei aqui na nossa aula. Então vamos aqui, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Agora eu coloquei aqui, ó. Quando uma pessoa é considerada inimputável, para ser considerada inimputável, a pessoa precisa, aqui, então a pessoa precisa, para ser considerada, toda hora aperto o botão aqui errado, então para ser considerada inimputável, a pessoa precisa sofrer de doença mental grave ou ter deficiência intelectual severa. No momento do crime, estar totalmente incapaz de entender que sua ação era errada ou de se controlar. 3. Essa incapacidade deve ser comprovada por um exame de sanidade mental, que é realizada por perito, por médicos peritos. Ó, se comprovada a inimputabilidade, a pessoa não é condenada a uma pena, mas pode ser internada em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Aí tem internação compulsória aqui, tá? Agora aqui, ó, exemplos de inimputabilidade penal. 1. Esquizofrenia
paranoide. Exemplos: X. Eu coloquei X, não tinha visto. X sofre de esquizofrenia paranoide e tem alucinações. Em um surto psicótico, acredita que seu vizinho é um demônio e o mata. Nossa, esse aqui era o exemplo na aula de psicologia na faculdade. Aqui no caso, o exemplo, né? Decisão. Se um laudo psiquiátrico comprovar que X não tinha capacidade de entender o que fazia, ele pode ser considerado inimputável e ser internado compulsoriamente, tá? Então aqui nesse caso, seria aquela condenação imprópria, né? Porque como ele é inimputável, então tem a condenação dele imprópria. Ele seria condenado, mas seria internado, ele não vai ficar atrás das grades. 2. Nosso segundo exemplo aqui, ó, de inimputabilidade penal. Exemplo: Carlos tem deficiência intelectual grave e um QI muito baixo. Ele é manipulado por um criminoso e, sem entender o que faz, ateia fogo em uma casa. Então o criminoso ali fala as coisas e ele faz, né? Ele não está entendendo nada. Decisão: se for comprovado que Carlos não tinha discernimento sobre o seu ato, ele será inimputável e poderá ser submetido a medidas de segurança. Agora o terceiro exemplo: psicose induzida por drogas, embriaguez involuntária extrema. Aqui a embriaguez é involuntária, tá bom? Exemplo: Maria, sem saber, toma uma droga misturada em sua bebida e tem um surto psicótico esfaqueando um desconhecido na rua. Decisão. Aqui é a decisão que eu digo, né, que com certeza aqui teria um processo e o juiz tem que decidir alguma coisa. Decisão. Se for provado que ela não tinha consciência do que fazia, pode ser considerada inimputável. E aí ela pode ter a condenação imprópria, como aqui nesses casos. Agora vamos falar da semi-imputabilidade, que é que o semi-imputável ele recebe uma redução da pena, que é o parágrafo único do artigo 26 que eu já li. Então aqui, ó, se a pessoa tinha alguma noção do que fazia, olha só, se a pessoa tinha alguma noção do que fazia, mas sua capacidade estava reduzida, a pena pode ser diminuída entre 1/3 e 2/3. Nesse caso, aqui a pessoa vai responder, tá bom? Ela vai ter aí a sua condenação própria, que ela vai ficar atrás das grades na cadeia, não é uma condenação imprópria, que é imprópria, pode ter medida de segurança ou vai pro psiquiatria, né, compulsória. Aqui não, aqui ela vai para cadeia, vai para presídio, mas tem uma redução da pena, tá? De 1 a 2/3. Aqui então é exemplo de semi-imputabilidade. Exemplo: João tem transtorno de personalidade borderline e em um surto emocional agride gravemente outra pessoa. Se o laudo indicar que ele tinha algum discernimento, mas não total controle sobre suas ações, ele pode ser condenado, mas com pena reduzida. Beleza? Agora eu coloquei aqui, ó, aplicação ao caso de Peruíbe, São Paulo. Essa semi-imputabilidade na aplicação aqui no nosso caso estamos estudando. Vamos ver, eu coloquei assim: no caso da mulher que matou e canibalizou a vítima em Peruíbe, a defesa pode tentar alegar inimputabilidade penal, argumentando que ela tinha uma doença mental grave. Se a perícia confirmar que ela não entendia o que fazia, pode ser internada ao invés de condenada, que é a condenação imprópria. Por outro lado, se ficar provado que ela entendia o que fez, mas estava emocionalmente alterada, pode ser considerada semi-imputável
e ter uma redução da pena. Resumo final. Então, só deixei o exemplo aqui, tá? Inimputável é isento de pena, mas pode ser internado. Então, o inimputável ele sempre vai ter a pena imprópria. O semi-imputável ele tem a sua pena reduzida. E o imputável ele vai responder normalmente pelo crime, tá? Imputável é a pessoa que não tem nenhum problema, que ela entende tudo que faz, tá bom? Entende tudo. E não tá nenhum desses dois casos aqui. Logo é imputável. Vamos lá, descer mais um pouco aqui para separar a matéria. Agora eu coloquei aqui, eu já passei para outra questão, tá? Possíveis teses da acusação, que, como todos nós sabemos, é o Ministério Público, tá? Então aqui, eu coloquei aqui, ó. Acredito que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode adotar as seguintes teses. Eu coloquei 3 teses, que é as que eu entendo nesse caso. Caso você que esteja mexendo e entende que pode haver outras qualificadoras, né? Outras teses de acusação, pode enviar nos comentários, por gentileza. Então aqui, as que eu entendo. O crime de homicídio qualificado, artigo 221, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal, devido à crueldade empregada e à possível impossibilidade de defesa da vítima. Aí, então, isso aqui seria as teses de acusação, tá? Então, isso aqui seria a primeira tese de acusação, que é homicídio qualificado com todas essas qualificadoras. Aí, a acusação também, o Ministério Público também poderia acusá-la pelo vilipêndio a cadáver, com o artigo 212, em razão da mutilação e do consumo de partes do corpo da vítima. Isso se a vítima, se ela fez isso depois que a vítima já estava morta, né? Aí eu não sei. Aí vai ter que ser comprovado depois. Aí o terceiro, aqui eu coloquei de novo, afastamento da legítima defesa e inexigibilidade da conduta diversa, pois a alegação da acusada de que a vítima era pedófilo, não justifica a execução e o canibalismo. Olha, de certa forma, né, não justifica mesmo a execução e o canibalismo. Nesse caso aqui, como eu falei, legítima defesa, como eu não sei o que vai acontecer e o que vai acontecer depois, é legítima defesa dela mesma de terceiro, tá bom? Dizer que ela foi se defender dele, porque se ela foi se defender, se aconteceu alguma coisa, aí ela vai responder pelo excesso, né? Porque, assim, do jeito que aconteceu, seria praticamente o excesso da parte dela, né? Ela teria agido em legítima defesa, vamos supor que sim, mas ela responderia pelo excesso, tá? E a inexigibilidade de conduta diversa seria dizer que ela que não seria dela exigível agir de outra forma. Ela seria exigível ter uma conduta diversa do que ela teve, entendeu? Então seria isso. Que ela não poderia agir de outra forma que ela agiu. Então, a tese do Ministério Público, que eu entendo, já seria para afastar essa tese da defesa, tá? Porque a defesa poderia arguir uma legítima defesa, talvez, não sei. A defesa dela poderia arguir também uma inexigibilidade de conduta diversa, que ela não poderia agir de outra forma que agiu. O Ministério Público poderia dizer, ela poderia agir sim da forma que agiu, de outra forma que agiu, entendeu? Então, não sei, ela poderia não ter matado, enfim, tá? E é claro que o Ministério Público aqui ele vai pedir o pedido de condenação máxima, considerando a gravidade dos crimes e o impacto social do caso. Com certeza aqui seria pedido de condenação máxima. Eu não sei se ela é primária, se ela tem bons antecedentes, isso eu não pesquisei. Mas isso daqui com certeza o Ministério Público iria pedir. Aí eu coloquei também, claro, né, as possíveis teses da defesa. Tá bom? Coloquei possíveis porque eu não sei o que a defesa vai fazer. Mas alguma coisa tem que fazer, né? Então coloquei aqui, ó, possíveis teses da defesa. Acredito que a defesa pode argumentar. Coloquei 2 pontos, né? Coloquei aqui.
A defesa pode argumentar o seguinte: primeiro, a inimputabilidade penal da ré, que é o artigo 26 do Código Penal, que nós já lemos, que seria, no caso, a alegação de que a acusada sofre de doença mental e, no momento do crime, não possuía plena consciência de seus atos. Nesse caso, seria requerida a realização de exame de sanidade mental. Então, preciso disso daqui para saber. Aí eu coloquei aqui o 2, que seria legítima defesa, como já expliquei, né? Dela ou de terceiro. Ou também uma justificativa moral. Seria um relevante valor social, né? Que nesse caso aqui, esse relevante valor social, nós estamos tratando do homicídio privilegiado, beleza? Então nesse caso aqui seria, ó, embora improvável, a defesa poderia tentar demonstrar que a acusada agiu sob um forte senso de justiça pessoal, devido ao suposto passado criminoso da vítima. Eu coloquei aqui embora improvável, né? Porque é uma tese assim muito difícil. É uma tese muito difícil de sustentar, tá bom? Mas lembrando que homicídio, quem condena são os jurados, porque é competência do tribunal da vida. Então coloquei aqui embora improvável por causa disso, mas tem sim uma chance, porque quem condena é ao povo, então pode ser que o advogado consiga ali, de certa forma, fazer com que os jurados sigam a tese dele, da justificativa moral. Que seria aqui o relevante valor social. Aí eu coloquei aqui, ó, a tese de defesa que argumenta homicídio privilegiado em razão da justificativa social é uma defesa que busca reduzir a gravidade do crime, alegando que o autor do homicídio agiu em uma situação que pode ser entendida como mais aceitável pela sociedade, digamos assim, devido a um contexto que envolva um valor social importante ou uma justificação moral. Essa tese está relacionada ao conceito de que, em certos casos, a sociedade pode entender a motivação do crime de forma menos condenatória devido à situação vivida pela pessoa. Então, que no caso seria a questão dela dizer que ele era pedófilo, entendeu? Então, pode ser que a sociedade, os jurados entendam, ele é um pedófilo, fazia mal para as crianças, poderia fazer mal, entendeu? Então seria nessa forma essa tese do homicídio privilegiado para tentar reduzir a pena. Se ela não fosse entendida como uma inimputável, então para ter uma redução da pena. E também tem a questão da semi-inimputabilidade, né? Semi-imputabilidade, para tentar também a redução da pena dela. Então, coloquei aqui de novo. Nossa, eu coloquei 2 vezes. Eu coloquei aqui homicídio privilegiado. Coloquei outra coisa. O homicídio privilegiado ocorre quando a vítima é assassinada em um contexto que envolve situações de grande comoção ou aflição emocional. Isso está previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, que dispõe que o homicídio simples, sem qualificadoras, pode ser considerado privilegiado quando cometido sob motivo de relevante valor social ou moral, ou quando a gente age sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. O que significa é que, se for demonstrado que o réu agiu de forma impulsiva ou em um momento de aflição extrema, a pena pode ser atenuada. Buscar a diminuição da pena. Agora aqui. No caso do homicídio privilegiado, a defesa pode argumentar que a ação não foi completamente despropositada ou sem justificativa.
Ou seja, a motivação por trás do homicídio pode ser compreendida como mais aceitável sob um ponto de vista ético e social. Então, nesse caso aqui, seria a defesa argumentar, né? Argumentar que ela não agiu de forma que a ré não matou ele de forma digamos assim, despropositada, né? Sem um propósito ou sem uma justificativa, não vamos dizer válida, mas sem uma justificativa para ela, digamos assim, sabe? Porque aqui ela pode dizer que ele era um pedófilo, que ela estava fazendo justiça com as próprias mãos, enfim. Isso tudo pode ser argumentado pela defesa. Aqui eu coloquei simplificando a justificativa social, no caso em comento. A defesa poderia tentar argumentar que a acusada cometeu homicídio sob uma justificativa social, utilizando o fato de que a vítima teria cometido crimes graves, como a pedofilia, para justificar sua ação. Vamos considerar um exemplo. Aqui nesse caso eu coloquei crimes graves como a pedofilia. Lembrando que a pedofilia não é tratada como um crime no Brasil, tá? Eu já falei isso no início do vídeo. Eu coloquei como crimes graves porque é que todo mundo fala, né? Que a pedofilia é crime. A pessoa fala, ele é criminoso, ele é pedófilo, mas lembrando que a pedofilia não é crime. Ela é entendida aqui no Brasil, é tratada como uma doença. Crime é aquilo que advém da pedofilia, tá? Que são aqueles crimes que eu já falei anteriormente. Então eu coloquei aqui, vai para ter deixado um pouco mais baixo aqui. Vamos considerar um exemplo. Aí coloquei o exemplo aqui. Justificativa moral ou social. O que seria isso aí? A defesa poderia alegar que a acusada manteve uma ideia de justiça social ao matar o homem sob a alegação de que ele era um pedófilo e, portanto, representava uma ameaça para a sociedade. Nessa linha de defesa, a acusada poderia ter se sentido que estava fazendo justiça com as próprias mãos no momento de desespero e indignação pela suposta prática criminosa da vítima. A defesa tentaria convencer os jurados de que a motivação para o crime, embora extrema, estava associada a um valor moral de proteção à sociedade, o que poderia levar a uma pena mais branda, por ser considerada uma motivação que, embora ilícita, tem um valor social implícito. Isso daqui eu acredito que a defesa argumentar isso daqui seria uma boa tese, né? Para diminuição de pena, no caso. Eu coloquei também aqui o exemplo comparativo, que isso aqui não acontecia. Outro exemplo que eu coloquei, tá? Então, no caso aqui, ó, caso de revanche pessoal ou justiça própria. Em alguns casos, é possível observar o uso de tese de justificativa social, como em situações onde alguém comete um crime, como homicídio, após ter sido vítima de um abuso ou injustiça social. Como, por exemplo, um homem que mata alguém que abusa de seu filho. No caso hipotético de uma mãe que, por saber que seu filho foi abusado por um pedófilo, mata a pessoa com a intenção de proteger outras crianças, ela poderia alegar que agiu movida por um valor moral e social, acreditando estar eliminando o criminoso. Pessoal, estou falando meio pausadamente, devagar, porque como eu irei colocar legenda no vídeo, então para sair uma legenda da forma mais correta possível, tá bom? Aí coloquei aqui, ó, aplicando a defesa no caso específico de Peruíbe, nosso caso específico estudado. Vamos lá. Se a acusada alegasse que matou o homem porque ele era um pedófilo, ela poderia tentar configurar isso como uma forma de justificativa social, ou seja, a defesa de que ela cometeu o homicídio como uma reação emocional, baseada no suposto crime da vítima.
Apesar, tá, lembrando que o que ela fala da vítima, que ele era pedófilo, ainda não tem uma comprovação, tá bom? Pelo que eu li, que eu entendi, ainda não foi comprovado que ele fosse pedófilo, tá? Então, continuando aqui, ó. Para proteger a sociedade de um indivíduo que representaria um risco para outras pessoas. Nesse caso, a tese seria que a acusada não matou simplesmente por motivos pessoais ou vingança, mas sim por acreditar que estava eliminando uma ameaça social. Para que a defesa consiga sustentar a tese do homicídio privilegiado, a justificativa moral ou social precisa ser aceitável sob o ponto de vista jurídico e da sociedade. Caso o tribunal considere que, embora o ato tenha sido excessivo, a motivação estava ligada à proteção de uma ideia socialmente aceita. Por exemplo, a eliminação de um pedófilo. A defesa poderia pleitear redução da pena, argumentando que o ato foi cometido sob forte emoção ou com uma certa moralidade social. Agora eu coloquei aqui, ó, limitações dessa defesa, tá? Dessa justificativa social. É importante notar que essa tese não é simples de ser aceita, pois o direito penal não costuma tolerar a justiça com as próprias mãos. Mesmo que a defesa tente usar o argumento de uma justificativa social, isso não significa que o tribunal necessariamente irá aceitar a alegação. No caso específico de um homicídio em razão de pedofilia, é necessário apresentar provas concretas de que a vítima de fato cometeu os crimes alegados, nesse caso pedofilia, e que a acusada que estava de fato agindo movido por um sentimento de justiça social, em vez de apenas vingança pessoal. Então, nesse caso, a defesa, seria muito importante que a defesa dessa senhora consiga provar o que ela alega, né? Que ela diz que a vítima que ele matou, que ele era pedófilo, entendeu? Então, se a defesa quiser tentar reduzir a pena dela com base no relevante valor moral ou justiça social, eles precisam comprovar, ao meu ver, né, precisam comprovar que ele era pedófilo, como ela diz, tá? Porque eles comprovando isso, eles conseguem comprovar aos jurados que ela matou, né, cometeu esse crime, que ela fez isso movida aqui, ó, movida por um sentimento de justiça social, e que ela não fez isso de uma forma de vingança, né, por motivo torpe, entendeu? Aí até conseguiria derrubar a qualificadora. Agora, se não for comprovado que era pedófilo, aí complica. Aí essa defesa aqui complica. Vamos continuar. Agora eu vou dar o zoom porque está menor aqui. Por fim, se o juiz entender que a motivação social ou moral não é suficiente para justificar a violência extrema e o canibalismo com a mutilação do corpo da vítima, a defesa pode não obter êxito. O tribunal provavelmente aplicaria as qualificadoras do homicídio como meio cruel, e a pena seria mais severa. Aqui eu disse o juiz, tá? Mas eu quis dizer aqui, na verdade, os jurados. Porque crime de homicídio é competência do Tribunal da Vida, e quem julga são os jurados, né? O juiz de direito mesmo está ali para presidir a sessão, e também ele que vai realizar a dosimetria da pena, e ao final vai dizer quantos anos que a pessoa foi condenada. E isso se a pessoa, primeiramente, claro, né, foi condenada pelo júri. Se for absolvido, aí não tem dosimetria da pena. A conclusão, coloquei aqui. A tese do homicídio privilegiado em razão da justificativa social tenta suavizar a gravidade do crime, alegando que o réu agiu com base em uma motivação mais aceitável ou compreensível sob o ponto de vista moral ou social. No caso descrito, a defesa poderia argumentar que
a acusada cometeu o homicídio movido pela ideia de eliminar um pedófilo e proteger a sociedade, mas essa justificativa precisa ser cuidadosamente avaliada pelo tribunal. Caso a defesa consiga demonstrar que a motivação da acusada possui relevância social, pode ser possível uma redução da pena, mas a argumentação é desafiadora devido à gravidade dos atos cometidos, como o canibalismo. Essa questão aí dela ter retirado os órgãos dele e ter comido os órgãos, isso daí que vai complicar a defesa. Pessoal, eu vou desligar o microfone rapidinho que eu vou tomar uma água, que a nossa garganta está seca já. Pronto, voltei super rápido. A água está aqui do lado, eu só não queria deixar o microfone aberto. Então, voltando, o que complicou muito aqui esse homicídio, né, essa questão do canibalismo e bem como, né, o fato dela ter arrancado os órgãos, tudo, arrancado os órgãos e o canibalismo. Eu falei o contrário, né? O certo é falar arrancar os órgãos primeiro, depois o canibalismo. Aqui, ó, estou continuando, é tese de defesa, tá, pessoal? Que tá o 3 aqui, ó. Eu estou continuando. Aqui o 2, porque era 1, lá em cima era 1, 2 e o 3. Que seria aqui a questão do, nesse lado era inimputabilidade, aqui no outro lado era homicídio privilegiado, aí no meio comecei a escrever homicídio privilegiado até aqui. Tá, conclusão, finalizei. E agora isso aqui, ó, é outra tese de defesa, que eu entendo ser possível também. Que seria, qual que seria? Seria homicídio privilegiado era a segunda tese de defesa, tá? Então o terceiro aqui vai ser qual? Que seria a desclassificação do crime para homicídio simples. Caso não se consiga provar as qualificadoras do homicídio, buscar condenação por homicídio simples, que prevê pena menor. Isso daqui, com certeza. Se por algum acaso o Ministério Público não conseguir comprovar as qualificadoras, que eu acredito que o Ministério Público vai denunciar com as qualificadoras, se o Ministério Público não conseguir sustentar essas qualificadoras, ou, de certa forma, a defesa derrubá-las, aí a defesa tem que correr atrás também da desclassificação, correr atrás da desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples. Porque se a defesa entender que não vai ser possível absolvê-la, porque nesse caso aqui é complicado a absolvição. A absolvição seria certa, eu entendo, se fosse comprovado a inimputabilidade penal dessa senhora aqui. Aí ela seria absolvida, né? Não absolvida, no caso, ela teria aquela condenação imprópria dela. Ela não ia cumprir a pena em presídio, em prisão, mas provavelmente iria cumprir a pena em ambulatório psiquiátrico judiciário. Então, com toda certeza, se acontecer alguma coisa que o Ministério Público não sustentar as qualificadoras ou a defesa derrubar as qualificadoras, a defesa tem que buscar a desclassificação do homicídio qualificado para o homicídio simples. Porque o homicídio simples tem a pena de 6 a 12 anos, tá? Então, assim, é uma pena bem menor, porque o homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30 anos. Fora que ainda pode aumentar a pena com agravantes. Então, aí a defesa vai ter que correr atrás. Então, ali eu já li, né? Agora aqui, ó. A tese de defesa de desclassificação do crime para homicídio simples é uma estratégia jurídica onde a defesa busca reduzir a gravidade da acusação de homicídio qualificado para homicídio simples. Isso pode ser feito argumentando que não há provas suficientes ou elementos que justifiquem as qualificadoras do homicídio, como motivo torpe ou meio cruel ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Assim, a defesa
tenta afastar as qualificadoras aplicáveis ao homicídio, buscando uma pena menos severa para a acusada. Isso aqui é praticamente o que eu falei, né? Que eu estava falando e falei depois. É que assim, pessoal, como eu já escrevi isso, eu já deixei tudo escrito, e aí eu fui dar uma descansada, eu fui gravar agora, então tem coisas que eu esqueço que eu escrevi, né? Apesar que eu escrevi, mas eu esqueço. Aí eu vou falando aqui, que eu vou comentando, e quando eu vou ler, aí quando eu leio de novo, tá praticamente a mesma coisa que eu acabei de falar. Mas tá bom, tá aqui, não tem problema, né? É melhor, digamos assim, não errar, né? Mas melhor falar para mais que falar para menos, né? Lembrando, pessoal, que eu tô falando de algumas... que até agora eu falei de algumas qualificadoras específicas aqui, ó. Por exemplo, eu falei do motivo torpe, falei do meio cruel e falei do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tá? Eu falei por quê? Eu falei porque neste caso que nós estamos estudando, eu entendo que essas 3 qualificadoras, o Ministério Público pode tentar colocá-las, nesse caso, para qualificar o crime, tá bom? Então é por isso que eu estou falando dessas qualificadoras. Mas existem outras qualificadoras que eu não vou falar aqui porque não faria sentido falar. Eu quero falar só dessas que diz respeito ao crime. Então, continuando, como eu falei aqui, menos severa, tá? Porque a defesa, se ela conseguir homicídio simples, é praticamente uma vitória. Se não absolvê-la, se a defesa não absolvê-la, mas conseguir o homicídio simples, é praticamente uma vitória, tá? Falar a verdade. Para um caso desse ainda, para ter buscar uma pena mais branda, né? Menos severa, bem melhor. Neste caso, a defesa poderia argumentar que o crime cometido não possui as qualificadoras de homicídio qualificado e, portanto, deveria ser considerado como homicídio simples, com pena reduzida. Eu tô falando muita coisa repetida aqui, eu sei, mas isso é para fins didáticos, tá? Estudar. Então, para fixar a matéria. Agora eu coloquei aqui, vamos explorar esse conceito com mais detalhes e exemplos. Eu coloquei aqui, homicídio simples versus homicídio qualificado. Homicídio simples versus homicídio qualificado. Coloquei aqui o primeiro. Eu não coloquei. Não, tudo bem. Coloquei. Homicídio simples. Vejam só. Homicídio simples. Homicídio simples é o crime de matar alguém sem circunstâncias agravantes. A pena é prevista de 6 a 20 anos de reclusão, conforme o artigo 121 do Código Penal. Eu falei 6 a 12 antes, né? Errei aqui. Então, pessoal, desculpe me fazendo um favor. Eu acabei errando, falei que era 6 a 12, mas é 6 a 20. Homicídio simples, tá? Homicídio simples. 6 a 20 anos, isso mesmo. Então eu tinha falado 6 a 12. Então eu peço escusas aqui, tá bom? Peço escusas que eu errei. E agora estou mostrando para vocês o certo, tá bom? Então homicídio simples é de 6 a 20 anos, beleza? Aí tem aqui, homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado ocorre no momento em que o crime é cometido com agravantes, como motivo torpe, meio cruel ou recurso que impossibilita a defesa da vítima, o que resulta em uma pena mais grave, de 12 a 30 anos. Então, 10 anos a mais, né? Conforme o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Aí eu coloquei aqui também, tese de desclassificação para homicídio simples. Eu vou falar mais um pouco dessa tese, mas eu já tinha falado já. Mas tudo bem, né? Vamos ler mais um pouco, não vai ter problema nenhum. Então assim, aqui no caso específico, que eu estou falando do caso da senhora, tá bom? No caso específico, a acusada cometeu um homicídio, mas a defesa pode tentar desclassificar esse crime para homicídio simples, alegando que as circunstâncias que o qualificariam não são evidentes ou não estão suficientemente comprovadas. A defesa pode tentar contestar as qualificadoras que a acusação pretende aplicar. Tudo aqui eu tinha falado já, né? Falar a verdade. Eu escrevi de novo. Não sei porquê, de outra forma, mas tá bom.
Vamos analisar alguns pontos que poderiam ser usados com base para essa tese. Ah, tá, entendi. Aqui que eu. Tá. Eu escrevi aqui, na verdade, de novo, porque eu queria aqui analisar com vocês algumas teses. Analisar a tese para. Como base para essa tese, aqui no caso, tá? Então, usar aqui, ó. Vamos analisar alguns pontos que poderiam ser usados como base para essa tese. Para a tese de desclassificação, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó. Exemplos de argumentos para desclassificação do crime, tá? Coloquei aqui. Deixa assim. Afastamento do motivo torpe. Motivo torpe significa que o homicídio foi cometido por uma razão considerada baixa, vil ou sem justificativa plausível. No caso descrito, a acusada alegou que matou o homem porque ele era um pedófilo. A defesa pode argumentar que a acusada não cometeu o homicídio por um motivo torpe, mas sim por impulsividade ou por reações emocionais exacerbadas, acreditando estar agindo de maneira justificada para proteger outras pessoas. A defesa poderia argumentar que, embora o motivo alegado pela acusada seja grave, o simples fato de ela ter acreditado na pedofilia da vítima, mesmo sem provas definitivas, como eu já falei que não tem provas, não a torna culpada de homicídio qualificado. Ela pode ter agido movido por um forte senso de justiça, acreditando estar fazendo algo moralmente correto, e não por um motivo torpe de vingança. Isso aqui é algo que a defesa acredito que pode sustentar. Eu, como advogado, sustentaria isso daqui, ó. Tá? Eu sustentaria isso num caso. Se eu pudesse, com certeza, se fosse possível. Pessoal, lembrando assim que eu gosto muito de escrever, tá? Então acabei aqui escrevendo muito nesse caso. E então peço desculpas aí que vai ficar a aula grande, mas é mais para aprendizado, tá bom? Só isso. Muito obrigado. Aí eu coloquei o exemplo aqui, ó. Se a defesa conseguisse argumentar que a acusada agiu por intensa emoção ao descobrir um possível crime da vítima, ela poderia sustentar que a motivação não foi tão torpe quanto a acusação sugere, tá bom? E ela poderia dizer isso mesmo ela não tendo prova naquele momento. Se ela acreditasse nisso, então ela poderia fazer tal coisa porque ela acreditaria naquilo, o que seria uma verdade. Se a gente parar pra pensar, eu acreditava que ele era pedófilo, eu fiz isso por causa disso, entendeu? Eu matei ele porque eu acreditava que era pedófilo. De certa forma, ela não está mentindo. Ela agiu porque ela acreditava que ele era pedófilo. Mas ela não tinha provas, não tinha certeza, mas agiu daquela forma. Agiu por causa daquilo, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Nossa, toda hora eu erro, meu Deus. Aqui, ó. Exemplos de argumentos para declassificação, tá? Então aqui já foi o primeiro argumento. Aí seria aqui, ó. Outro argumento. Afastamento do meio cruel. Então ali o primeiro argumento foi para afastar o motivo torpe. Agora eu coloquei argumento para afastamento do meio cruel. O meio cruel implica que o homicídio foi cometido de forma desumana, causando sofrimento desnecessário à vítima. No caso em análise, a acusada teria consumido partes do corpo da vítima, como o coração e o pênis, o que poderia ser considerado um meio cruel. Então, aí o que eu entendo para fazer afastamento do meio cruel. A defesa pode tentar argumentar que a acusada não tinha intenção de infligir sofrimento desnecessário à vítima, mas que o ato de canibalismo foi uma reação emocional e não parte de um plano premeditado. Não foi algo que ela teria pensado em fazer antes de fazer. Ela poderia alegar que a mutilação foi feita em um momento de descontrole
e que o comportamento cruel não foi o elemento premeditado do homicídio. Então ela teria agido ali, a mutilação, no momento de forma automática, momento de descontrole dela. Aí, exemplo, se a defesa puder demonstrar que a mutilação foi uma ação impulsiva e não planejada, sem intenção de causar sofrimento prolongado à vítima, a acusação de meio cruel poderia ser enfraquecida. Ela poderia argumentar que a vítima foi violenta. Ela poderia argumentar que a morte foi violenta, mas não resultou em sofrimento excessivo, e que o canibalismo foi uma consequência emocional e não um ato premeditado de crueldade. Aí tudo isso daqui, esse exemplo e essa questão aqui, né, que eu escrevi, é uma questão para tentar o afastamento do meio cruel, tirar a qualificadora. Tirando a qualificadora, o que acontece? Uma vez que as qualificadoras são retiradas, o que acontece? Tenta ir para o simples, entendeu? Se ela não for penalmente inimputável, aí tem que tentar tirar as qualificadoras e ir pro homicídio simples, para ter uma pena reduzida. Agora aqui, ó, afastamento de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Vamos lá. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorre no momento em que a vítima não tem a possibilidade de reagir ao ataque, por estar em situação de vulnerabilidade, como ser surpreendida ou estar em um momento de desproteção. A defesa poderia argumentar que, embora o homicídio tenha ocorrido de forma repentina, não há provas suficientes de que a vítima estivesse completamente indefesa ou incapaz de reagir. Ela poderia afirmar que a acusada e a vítima tiveram algum tipo de interação antes do homicídio, e que a vítima poderia ter tido chance de defesa, mas foi pega de surpresa ou foi subjugada por outros fatores que não podem ser caracterizados como impossibilidade total de defesa. Então isso aqui é tudo para retirar afastamento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Retirar essa qualificadora. Exemplo. Se a defesa comprovar que a vítima estava acordada e em condições de reagir, mas acabou sendo pega de surpresa, ela poderia argumentar que não houve recurso que impossibilitou a defesa, afastando essa qualificadora. Então, poderia até... Pessoal, desculpe, me acabei aqui engasgando e acabei tossindo. Então peço desculpas. Então aqui nesse caso seria que mesmo que a defesa, a acusação tivesse, né, que estava dormindo, enfim, se estivesse dormindo, mostrar que teve uma conversa antes com a vítima, então a vítima não estaria totalmente não estaria sem a possibilidade de agir, de se defender. Aqui já ficou bem explicado, né? Podemos passar. Aí a conclusão. A tese de defesa de desclassificação do crime para homicídio simples busca afastar as qualificadoras que tornariam o homicídio mais grave, reduzindo a pena imposta à acusada. No caso de Peruíbe, a defesa pode tentar argumentar que... Aí eu coloquei aqui, acho que eu acabei repetindo as coisas. Então a defesa poderia argumentar que a motivação da acusada não foi torpe, mas movida por uma reação emocional exagerada e um senso de justiça. 2. A acusada não agiu de maneira extremamente cruel, e o canibalismo foi uma consequência de um impulso e não de um plano de sofrimento. Não foi premeditado no caso, né? Esqueci de escrever aquilo ali. 3. A vítima não foi totalmente incapaz de defesa, e o homicídio não ocorreu de maneira tão repentina que impossibilitasse qualquer reação.
Caso a defesa tenha êxito em afastar essas qualificadoras, a acusada poderia ser condenada por homicídio simples, com uma pena menor. Contudo, essa tese dependeria de uma argumentação sólida e da comprovação de que as qualificadoras do homicídio qualificado não são aplicáveis ao caso. E aí, pessoal, voltando aqui, ó, voltando não, né, chegamos à conclusão e encerramento da aula. O caso aqui estudado é juridicamente complexo e envolve questões de direito penal, questões de direito penal material e direito penal processual, como avaliação de qualificadoras, imputabilidade penal e excludente de licitude. Dependendo das provas e laudos periciais, a acusada pode ser condenada a penas severas ou ser encaminhada para tratamento psiquiátrico compulsório. Tá bom? Que foi o que eu expliquei logo acima. E aqui, para aprofundar a análise deste caso, deixo algumas perguntas para que você responda-me nos comentários. Pessoal, aqui eu aperto sem querer o botão direito, aí aparece aquela outra janela. É que o botão direito eu seguro para arrastar a tela, tá? Às vezes eu aperto sem querer, aí fica aparecendo aquele negócio ali. E então vou deixar algumas perguntas para que, caso vocês queiram, vocês podem responder nos comentários e vamos conversando. Então, o primeiro, a alegação de que a vítima era pedófilo poderia justificar o crime? Quais elementos são necessários para provar a insanidade mental da ré? 3. O vilimpêndio ao cadáver deve ser tratado como um crime autônomo ou um agravante do homicídio? 4. A prática de canibalismo deveria ser tipificada de forma específica no Código Penal? Pessoal, então é isso. Eu vou deixando essas perguntas para vocês. Vocês podem responder caso vocês queiram. Vamos ver a resposta de cada um e vamos conversando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que esse vídeo ficou longo, peço desculpas, mas eu sabia que iria ficar porque eu saberia que isso aqui, este caso seria um caso legal para trazer como aula e para discorrer sobre o assunto. Seria muito legal isso aqui. Então, gostei muito, espero que vocês tenham gostado também, espero que tenham aproveitado e aprendido alguma coisa. E espero que eu possa ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês, tá bom? E, pessoal, peço excusas por ter tossido ali na hora, que eu acabei engasgando, mas acontece, tá bom? Vamos evitar, eu vou fazer de tudo para evitar da próxima vez. Então, pessoal, é isso, muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus que é a base de tudo, e até a próxima aula. Um grande abraço, obrigado, até mais. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kozak. Estou aqui para dizer que eu tenho um canal de gameplay onde eu posto diversos jogos. Se você gosta de game e quer se divertir um pouco, dar risada, cola lá no canal, beleza? Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado.